Olá! Olá! A gente vai aguardar as pessoas irem entrando, mas já vou ir adiantando, me apresentando. Eu sou Mariana Santiago, eu sou fundadora da Clínica Multiclínica, também sou fonoaudióloga e hoje a gente pensou em fazer a nossa primeira live para vocês com um tema super importante que são os cuidados gerais durante a quarentena. Então agora eu vou esperar o Dr. José Newton entrar, tá bom? É um prazer enorme estar falando com vocês aqui, um prazer enorme poder levar um pouquinho de conhecimento, um pouco mais científico, conhecimentos mais assertivos. Nós estamos com muitas mistificações acerca, né, do coronavírus, então hoje a gente vai passar um pouquinho dos cuidados. Vamos só esperar o doutor entrar aqui um pouquinho, tá? Ele ainda não entrou. Já tô vendo alguns rostinhos conhecidos. Oi, Miriam. Só ele entrar aqui para a gente poder iniciar, tá? Podem ir colocando as perguntas que vocês tiverem aqui também, que ao decorrer da live a gente vai falando um pouco e respondendo essas perguntas para vocês, tá bom? Eu vou ir apresentar um pouco, para quem não conhece, a Multiclínica. A Multiclínica ela é uma clínica de atendimento multidisciplinar e lá a gente conta com atendimentos especializados de clínica médica, então atendimentos médicos e também atendimentos de terapia. Ela foi idealizada assim com muito carinho. Eu já contei um pouco da história da clínica aqui para vocês, mas eu vou lembrar um pouco. Oi, Duda, um beijo, minha prima linda. Vou contar um pouquinho para vocês enquanto o doutor não entra. A Multiclínica ela foi construída e fundada na casa onde eu passei a minha infância. E eu tenho um amor muito grande por Ibirité, pelo bairro Jardim das Rosas, que foi aonde eu cresci, lá. Então, mudei de lá aos 13 anos, mas sempre fiquei com o coração ali. E saí, me formei e tudo mais. E quando eu tive a primeira oportunidade, eu falei, ai pai, quero abrir uma clínica e eu quero dar uma devolutiva para a região onde eu cresci, que eu tive tanto amor. Então, tive vários profissionais que abraçaram essa causa e o Dr. José Newton, ele é um desses profissionais que desde o início ele abraçou a causa comigo e falou, vamos juntos. Então, vamos juntos. Nós já trabalhávamos juntas em outra clínica, que foi lá que eu conheci, e aí a gente fiz o convite para ele, ele topou na hora, então ele está caminhando comigo desde a fundação da Multiclínica. Ele deve ter tido algum probleminha para poder entrar, ele está aqui pertinho de mim, vou ver aqui o que aconteceu, que ele ainda não entrou. Agradeço muito a presença de todos vocês. Esperem só um pouquinho que a gente vai ver ali o que está acontecendo. Até agora ele ainda não entrou. Espera aí. Enquanto estão ali indo olhar o que aconteceu com a conexão do doutor, que provavelmente ainda não subiu. Daqui a pouquinho eu conto para vocês o que aconteceu. Eu vou falar um pouquinho do Dr. José Newton. Ele é o nosso clínico geral lá da clínica. Ele atua na clínica médica. Ele é fera, gente, é sensacional. Além de ser um profissional exemplar, que eu, assim, me inspiro, ele também é uma pessoa maravilhosa. Então, ele é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele se formou em 1994 e desde então ele atua nessa parte de clínica médica. Ele teve a oportunidade de se especializar e tudo mais.
E aí ele foi para a parte da medicina do trabalho e também das gestões de clínicas médicas. Ficou trabalhando nesse período, nesse percurso. E atualmente ele trabalha na Secretaria Municipal de Contagem, conosco na Multiclínica e mais uma clínica de saúde. Espera aí rapidinho que a gente vai ver o que está acontecendo ali. Tá. Espera só um minutinho, gente, que eu vou ver aqui. Ele ainda nem entrou aqui para mim. Pede para ele vir aqui, que aí eu vou tentar ir lá no dele e dar uma olhada aqui no que aconteceu. Eu vou trocar de local com o Dr. José Newton aqui, ele está aqui do meu ladinho, então essa foi uma das coisas boas. Hoje ele estava em atendimento lá na clínica. Nós fizemos o teste mais cedo e não deu certo o teste que a gente fez. Então, na hora que não deu certo, a gente falou, não, doutor, vamos organizar, vamos ver junto para ver o que a gente vai conseguir fazer para não deixar essa live parar, né? Então, ele está aqui do meu ladinho, a gente está em cômodos diferentes e ele já está vindo para cá. Já fiz essa pré-apresentação e aí eu vou entrar no celular dele para ver o que está acontecendo. Se não, eu fico aqui do ladinho dele e a gente vai fazendo juntos essa live, já que a gente teve essa oportunidade de fazer o teste antes e ver que não estava funcionando a conexão da internet dele lá. Tá bom? Ele já está chegando. Tô vendo alguns rostinhos conhecidos. Muito obrigada, gente, pela presença. Ele tá vindo para cá, Miriam, já, pra gente poder fazer juntos já. Então, eu vou trocar de lugar com ele aqui. Aí tá o doutor. Pode sentar, doutor. Vou trocar aqui e passar para ele. Eu vou lá olhar o que aconteceu com Ok. Você já fez a apresentação? Eu posso ir Fiz, falando? pode apresentar. Estamos ao vivo aqui? Ô, gente. Aqui o foninho. O foninho. Desculpe aí, coisa de iniciante, tá? Os meus primos fizeram uma live há uns 15 dias. O show Pop Rock. Tá estranho. Tá? Mas não, você não vai escutar o áudio das pessoas, não. Eu fico surdo. Não, tá bom? Tá bom. O que eu vou escutar aqui? Nada. Eu preciso usar isso? Só por causa do microfone. O microfone tá onde? Tá aqui, ó. Gente, tô aqui auxiliando o doutor, tá? Por favor aí, quem está me escutando, por favor, dê uma acenada aí. Um teste só para saber. Acenou. Cadê? Marlene, Miriam, consultoria, acenou. Beleza. Então estão me escutando, ok? Ok. Eu estava falando aqui que meus primos fizeram uma live pop rock. E também sertaneja. É o meu primo e o filho dele. O filho do meu primo falou, agora é meu pai. Chegou o pai dele lá. Eles tocaram uma meia dúzia de músicas juntos lá, umas modas de viola. E aí o filho do meu primo falou, ô pai, eu costumo cantar 2 músicas e contar uma piada. O meu primo falou, não precisa de piada, o pessoal já está rindo de mim aqui, né? Bom, gente, boa noite. Já fui apresentado pela Mari, doutora Mariana, a gente teve aqui uns problemas técnicos e eu vou tentar passar para vocês um pouco do que eu acho importante colocar nesse momento que a gente está vivendo, um momento único. Eu acredito que pouquíssimas pessoas já passaram por uma situação semelhante. Para quem não me conhece, meu nome é José Newton dos Santos, eu sou conhecido como Dr. Newton no consultório. Eu atendo principalmente em Contagem, atendi muito em BH, em outras cidades, e atendo também aqui em Ibirité, a clínica aqui da doutora Mari, de onde surgiu essa ideia da gente passar essas mensagens para vocês.
Rapidamente ela já me apresentou, eu fiz meu curso regular de medicina na UFMG, aqui em BH. Deus abençoando, eu completarei 25 anos de formado, atuando praticamente só em clínica médica, toda a área de clínica médica eu atuo. Trabalhei em hospitais, trabalho mais hoje em clínica, consultório de clínica popular. Sou concursado em Contagem e lá eu atendo junto à parte administrativa, depois de ter trabalhado por cerca de uns 12, 13 anos como médico em emergência. Então, terminei minha apresentação, então hoje eu trabalho na Clínica Mais Saúde, no CEAPES em Contagem e com o pessoal da Multiclínica, com a doutora Mariana. Apresentação feita, o que é agora, doutora? Feita. Agora a gente vai falar um pouquinho dos cuidados básicos do que tem que se ter durante a quarentena. Pessoal, os cuidados básicos, eu não vou me estender que seja apenas para a quarentena. São cuidados básicos que a gente tem que ter permanentemente. Esses cuidados básicos que eu digo são hábitos de vida que todos nós devemos ter em toda a nossa vida. Esses cuidados básicos seriam procurar ter boa noite de sono, na medida do possível, levantar pela manhã, já fazer aquele desjejum. Eu digo que a gente só deveria fazer uma coisa em jejum, que é o desjejum. A gente não pode sair para trabalhar, fazer caminhada, jogar peteca, futebol, estando em jejum. A gente precisa se alimentar para começar o dia. Não tem uma regra geral, a gente precisa se alimentar 4 ou 5 vezes ao dia, evitar excessos, procurar uma alimentação de qualidade, na medida do possível, frutas, verduras, legumes. E, além da alimentação, a gente precisa também procurar nos manter hidratados. Muitas pessoas se descuidam da questão da hidratação. O organismo hidratado, ele trabalha muito melhor. Sistema imunológico, a defesa em geral do organismo e toda a sintonia, a gente chama de homeostase. Uma boa homeostase, que é o perfeito funcionamento do organismo, ele requer também uma boa hidratação. Falei do sono, que é importante, falei da hidratação, falei da alimentação. É importante também a gente pensar na questão das atividades físicas. Eu sou um atleta amador, gosto de corrida, gosto de peteca, mando um abraço pro pessoal lá da peteca. A gente, no momento agora, está um pouco impossibilitado de praticar atividades físicas. Eu tenho tido uma preocupação muito grande, pessoas que têm diabetes, têm hipertensão, alteração dos níveis de colesterol, triglicérides sanguíneo. Essas pessoas, elas precisam, além de adequar cuidados gerais de alimentação, procurar também fazer uma atividade física regular. Eu até fiz um pequeno vídeo há 2 dias e eu ia postar no Instagram, mas não ficou muito bom não. Vocês já viram que eu não sou bom para isso, mas vamos lá. Eu saí para fazer uma caminhada com um trote, estou voltando a correr, e no meu bairro, que é bem acidentado, e eu gosto disso, lá no final tem uma trilha boa, que o pessoal se reúne lá para fazer caminhadas, corridas, e eu me deparei com muitas pessoas não usando máscara. Depois eu vou falar dessa questão. E eu não vejo problema nenhum das pessoas saírem para fazer uma caminhada, pedalar, fazer um trote, correr, desde que usem máscara e evite estar próximo, muito próximo de várias pessoas. Eu já queria dar esse recado. Quem não se sentir seguro para ir para a rua ou próximo de casa não tiver condições, poderia... Eu vou parar de ler, eu comecei a ler alguma coisa aqui, eu vou parar de ler aqui. Gente, o que acontece é o seguinte,
quem não se sente seguro para sair para fazer uma caminhada, para praticar um esporte, onde não tenha muito contato de proximidade, faça em casa. Existem inúmeras atividades que pode se fazer em casa. É óbvio que para quem tem esteira, bicicleta, é tranquilo. Coloca lá na frente da televisão, escutando um rádio, conversando com algum familiar, pode fazer ali a pedalada dentro de casa ou para a esteira. Quem não tem uma esteira ou uma bicicleta dentro de casa e não está seguro de ir para a rua, pode inventar alguns exercícios básicos. Hoje é muito fácil. Vários educadores físicos postam no YouTube exercícios simples para pessoas de qualquer idade e graus diferentes de dificuldade. Então, até mesmo dança. Você pode colocar no YouTube uma dança, uma zumba, e você não tem que dançar exatamente igual estão dançando, você dança do seu jeito. Coloca um vídeo de valsa e dance forró, coloca um forró, dance bolero. O importante é a gente se movimentar. O ato da gente se movimentar, utilizando um pouco mais o aparelho cardiorrespiratório, nossas pernas, a musculatura abdominal, todos os nossos músculos podem, neste momento, trabalhar e fazer com que a gente esteja investindo na integridade do nosso organismo como um todo. O aparelho cardiovascular, respiratório, ele precisa de a gente estar em atividade. É óbvio que cada um vai fazer a sua atividade de acordo com a sua capacidade física. Perfeito? Eu penso que em questão de cuidados gerais, é basicamente isso. Eu vou fechar agora. Para quem gosta de fumar, o ideal seria tentar parar de fumar ou, no mínimo, reduzir o que puder. Bebida é água. Eu não vou negar, eu gosto de uma cerveja em alguns momentos. E eu recomendo que quem gosta de uma cerveja ou uma outra bebida destilada, procure não se exceder. O beber social, ele é muito importante. O beber social tem que ser encarado de uma maneira séria. A pessoa que bebe socialmente, ela bebe sem perder noções das suas condições cognitivas, memória, e consegue articular bem palavras e tudo, consegue fazer um 4 muito bem feito. Então, beber com moderação é muito importante, perfeito? Fechei as questões básicas. Agora eu vou entrar sem enrolação, onde a gente precisa, né, doutora? Isso, vamos falar um pouquinho de coronavírus. Só uma pequena questãozinha aqui, técnica. Eu iria fazer a live da minha casa, eu tive grande prazer de visitar aqui a doutora Mari, a mãe dela e o meu amigo Pedro. Meu amigo Pedro. Aí o que acontece? Uma honra estar aqui, muito obrigado. Não, é nossa pela recebê-lo. Obrigado. A gente fez alguns testes à distância, não deu certo, e foi muito boa essa ideia de ter vindo para cá, porque não deu certo de novo. Eu estava lá numa sala e ela aqui na outra, eu tive que vir para a gente dividir o celular. Ô, gente, então é isso. Vou voltar para cá para poder ir respondendo as pessoas aqui acenando. Vai me ajudando para eu não sair do foco. Eu sou muito bom para sair do foco. Eu acho que vocês não perceberam isso ainda. Pessoal, a gente está num momento agora único nesses últimos 100 anos. Epidemia, pandemia. O que é um surto? Um surto é quando você tem casos concentrados de uma doença em uma determinada população. Alguns bairros de BH, uma pequena cidade do interior. É muito comum você ouvir falar de surto de sarampo. Vira, mexe, temos surto de sarampo. O que é epidemia? Epidemia é quando esse surto já atingiu uma parcela muito grande da população
e continua surgindo casos novos. E a pandemia? Pandemia é generalizada, atinge várias nações, que foi o que a gente tomou conhecimento há cerca de uns 2 meses aí. Eu quero pegar uma ponta já a respeito da questão da pandemia. O pessoal lá do governo chinês teve um surto comunicado por um médico, depois de ele perceber que surgiram alguns casos no final de novembro do ano passado e dezembro do ano passado, 2019. O presidente da China lá, o chanceler, ele não queria dar o braço a torcer, que eles estavam diante de um sério problema. E um iminente grande problema mundial dos nossos últimos 100 anos. Esse médico, ele não podia notificar, porque lá é um regime comunista. O governo da China estava disposto a fechar e resolver as questões por lá. Não vou me estender nisso, não. Esse médico começou a noticiar com colegas dele, no grupo. Ele foi obrigado a pedir desculpas, se retratar, dizer que não era nada daquilo, que não estava surgindo um surto que poderia culminar com uma pandemia. O presidente da China, nem sei se é presidente, ele falou que não teve culpa. Esse vírus não deve ter vindo de laboratório. De onde que vem um vírus? Um vírus que vem de origem animal. Esse vírus com certeza veio de um morcego. Eu estava vendo um documentário e vocês não devem saber. Um morcego pode carregar consigo mais de 1000 vírus. Esse vírus corona, ele é rico na natureza. E esse tipo de vírus, ele sofre mutação. Ele muda o código genético dele. Um vírus que tinha uma sequência genética de letrinhas, daqui a algum tempo, passando para um outro hospedeiro, igual o vírus HN1 que saiu do homem, foi para o porco. O outro saiu da ave, foi para o porco. Os dois se juntaram e fizeram aquele vírus que deu aquele desastre da nossa última H1N1. Então, quando se tem um surto, isso deve ser comunicado às autoridades sanitárias. A Organização Mundial de Saúde deve saber disso. Acho que já posso pular isso aí. A origem do vírus já é conhecida. Do morcego, que possivelmente um animal silvestre teve contato com ele lá, é o pangolim. Ele é vendido no mercado aberto de carnes lá da China. Possivelmente, alguma pessoa tocou na peça, no animal ali, aberto, e depois deve ter levado a mão à boca, alguma coisa assim, e se contaminou. Esse, não se sabe quem foi, possivelmente foi esse o caso, um paciente zero, e então se disseminou. Uma pessoa pode passar para 2, para 3 ou até para 10. E cada 2 ou 3 ou 10 passam para outras X, Y e Z. Veio aí um brasileiro vindo da Itália, que estava começando a surgir lá, e o Brasil não fez muita coisa. Quando chegou esse caso, já tinha chegado um outro caso aqui de Uberlândia, uma senhora faleceu, foi noticiado só uns 2 meses depois. Na Coreia do Sul, na Alemanha e outros países, eles estão fazendo um rastreamento muito grande dos primeiros casos. Se você rastreia todos os contatos e tudo, você consegue cercar. Onde então nós temos o maior problema da saúde pública? Primeiro, o governo da China não tomou as medidas sanitárias adequadas. E segundo, eu não diria incompetência, mas talvez
um pouco de descaso, de desmerecimento da gravidade do que poderia ocorrer, de autoridades sanitárias, dos órgãos governamentais que não tomaram atitudes de seguimento dos casos que iam surgindo. Aí veio o contágio comunitário, que não se sabe mais de onde pode uma pessoa ter se contaminado. Voltando lá, pandemia. Então, pandemia pode ser uma doença viral, bacteriana. O que nós temos? Um problema gravíssimo de saúde pública. Mas não é nada para a gente pensar que estamos numa situação de uma tragédia muito grande. Temos simplesmente que olhar para o passado, para ver o que aconteceu, para entender e tomar atitudes no presente e planejar o futuro. Então, nós tivemos aí a peste negra na Baixa Idade Média, nós tivemos a gripe espanhola, que não era espanhola, foi na época da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1918, esqueci o nome do estado, lá nos Estados Unidos, fugiu. Teve o primeiro caso lá e foi se disseminando. A Espanha é que noticiava os casos, porque ela não estava na guerra. Então ficou conhecido como espanhola, porque a Espanha que dava notícias. Naquela época, a população mundial era estimada em 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Vamos arredondar para 2 milhões de pessoas. Os dados não são muito precisos, né? Para aquela época é querer muito. Naquela época, 500 milhões de pessoas se contaminaram. Ou seja, imaginem, hoje nós temos cerca de 6 bilhões. Naquela época, em 4 pessoas, uma se contaminou, 25%. Hoje seria o equivalente, em 6 bilhões, 1 bilhão e meio se contaminar. E naquela época, dos 500 milhões contaminados, documenta-se em vários estudos que 50 milhões chegaram a falecer. Isso é 2% da população mundial. A gripe espanhola, naquela época, não se tinha muitas medidas de segurança, de cuidado, ainda estávamos no meio de guerra. Então, os soldados brasileiros se contaminaram quando eles foram ajudar lá na Europa, não me lembro se foi na Itália, se contaminaram e trouxeram para o Brasil a gripe espanhola. Então, depois da gripe espanhola, veio a varíola, que foi erradicada. A varíola matava milhões de pessoas. A varíola foi uma doença terrível, matou durante anos e anos. Veio a vacinação. Prestem atenção. Pequeno problema técnico, voltamos. Muitas pessoas, você vê em documentários e filmes, pessoas muito instruídas, muito inteligentes, são contra a vacinação. Eu vou falar uma coisa. Quando uma população vai tendo doença, algumas se curam, outras chegam ao óbito, e dessas que se curam, elas passam a ter imunidade. A maior parte das doenças pode trazer imunidade, outras podem trazer imunidade temporária. O caso da varíola, se não tivesse vacina, a população mundial poderia, não sei até onde poderia ter chegado. Graças a Deus, os cientistas descobriram a vacina contra a varíola, que foi erradicada. O que é uma doença erradicada? Quando não tem nenhum caso documentado naquela região. Se ela é erradicada no mundo inteiro, não há nenhum caso no mundo inteiro nos últimos 5 anos. Foi o que a gente conseguiu com a vacina do Zé Gotinha, da poliomielite. Quando eu estava na faculdade, em 93,
Em 93 a poliomielite estava erradicada no Brasil. Nosso grande saving fez o Zé Gotinha, poliomielite. Nada de pessoas andando de muleta, de órtese, tendo que fazer prótese. Acabou aquela tristeza de pessoas novas, jovens, adultos jovens, não ter facilidade para locomoção. Vacina. A vacina, ela tem que ser feita com todos os cuidados, tem várias etapas. Uma vacina pode levar até 10 anos para ser feita. Dificilmente se faz uma vacina com menos de 1 ano. Um tempo médio é 2 anos. Com toda a tecnologia que temos, com todo o avanço da ciência, já conseguimos mapear o coronavírus logo no início. E o que é a vantagem nisso? Mapeando o código genético dele, aquele abecedário das letrinhas dele lá, dá para se estudar. Foi noticiado no jornal de ontem que tem um anticorpo monoclonal. Pega um segmento, injeta no cobaia produz o anticorpo contra aquele segmento. Isso chama anticorpo monoclonal. Talvez muito em breve esse anticorpo monoclonal esteja sendo administrado em pessoas para evitar que o vírus se propague. Eu estou me estendendo. Então, vou terminar com a questão de pandemias. Tivemos, já falei da peste bubônica, peste negra, a espanhola, teve SARS e MERS, teve HN1, e agora nós temos a doença chamada Covid-19. Eu quero enumerar para vocês de uma maneira muito simples. Vírus coronas são milhares. O ser humano, ele tem um contato frequente, pelo menos agora com esse corona, que é o 7º. Nós temos lá um coronavírus alfa 1, alfa 2, vamos dizer assim. Temos o coronavírus beta 1 e beta 2. Cada um tem uma nomenclatura. Eu falei de 4 vírus corona. Esses 4, eles, quando infectam as pessoas, eles provocam sintomas muito leves. Não chegam a trazer esse alarde de questões de surtos. São gripes mais leves, são sintomas mais brandos e praticamente não levam ao óbito. Tivemos a SARS e a MERS. E agora nós estamos diante da doença Covid-19. O que é o coronavírus? Você ia me perguntar, Mari? Isso, era uma das coisas que a gente... Deixa eu chegar aqui para cá um pouquinho, que a gente fez uma série de perguntas. Assim que nós lançamos que até a live, com os cuidados básicos que a gente deve ter durante esse período, né? A gente recebeu algumas perguntas, e uma dessas perguntas era o que é o coronavírus. Mas eu acho que você já explicou muito bem, doutor, um pouquinho do que é o coronavírus. Nesse período, explicou um pouquinho das pandemias passadas. Teve uma outra pergunta aqui, deixa eu pegar aqui uma colinha. Sim. Peraí, pronto, peguei aqui a colinha. Teve uma outra pergunta aqui que perguntou quais os cuidados que se deve ter, que dá para a pessoa fazer em casa para se adquirir imunidade. Se existe alguma coisa que a pessoa pode fazer que promove imunidade, que pode ter os cuidados da saúde. O senhor já respondeu lá no início da nossa live que a alimentação é importante, exercícios físicos são importantes, bebidas alcoólicas, beber com moderação também é importante. Hidratação. Beber muita água, hidratação também é importante. Quem não bebe não precisa começar a beber, tá? Por favor, não faça. Água pode beber muito. Mas a pergunta é, existe algum cuidado, às vezes algum alimento, algo que a pessoa pode fazer em casa que pode melhorar o sistema imunológico dela? Doutora, você veio aqui com uma questão bem providencial. Não me deixem esquecer de uma outra água que eu tenho para falar e de alguns alimentos. Só para fechar, a questão do corona, então, é um vírus que sofre mutações. Como que ele entra na... Eu falo disso depois?
depois. Pode falar, pode falar. Agora, já estou falando. Pronto, já estou falando. Aqui atrás um pouquinho. Ô, gente, estou vendo aqui muita gente mandando oi para mim, um abraço, obrigado, eu sei. Teve umas outras coisas, muitas mensagens bonitas que eu fui acompanhando, elogiando você como profissional, alguns pacientes que falaram também um pouco para você, só para te dar um feedback aí do que foi aparecendo aqui. É melhor a gente pular isso aqui, que eu já estou muito emocionado, eu vou ficar perdido aqui. Aqui, o coronavírus, todo mundo já deve ter conhecimento disso, ele lembra uma mamona, aquele negócio que a gente brincava de guerra de mamona no mato. Ele é formato esférico com as espículas. Só que as espículas dele parece que tem umas pequenas coroinhas incrustadas ali. Essas coroinhas, do inglês crown, se chama coroa em português, então veio coronavírus do espanhol. Essas espículas do vírus, elas chegam numa célula do ser humano, encontram com uma proteína na membrana da célula. É como se fosse uma chave. Essa coroa entra como se fosse uma chave, abrindo a membrana da célula, através do contato com a proteína, acopla ali. Então, o vírus joga o seu material genético. Lembra uma pequena serpentina assim. É o código genético RNA do vírus. O código genético entra e invade o núcleo da célula da pessoa. A célula tem organelas e tem um núcleo que comanda tudo, inclusive comanda como será a reprodução. A reprodução da própria célula ou de algumas proteínas e outras coisas mais. Quando o vírus consegue invadir a célula humana, no núcleo entra o RNA do vírus. O vírus, ele não tem capacidade de se reproduzir. Se ele ficar no meio ambiente, ele morre. Então, ele pode ficar algum tempo numa fechadura, numa folha de papel, de jornal, em algum ambiente. É um pouco questionável, mas ele pode ficar horas. Quando se fala gotículas que saem pela boca, ao se espirrar, ao tossir, essas gotículas, com a pessoa infectada, mesmo que não tenha nenhum sintoma, essa pessoa pode eliminar, junto dessas gotículas, o vírus, o próprio vírus. O vírus, então, fica alguns minutos no ar, a pessoa passou ali, está sem máscara, no que ela inspira, aquela gotícula pode entrar ou simplesmente se depositar aqui na fossa nasal da pessoa, ou até com a boca entreaberta, já pode se alojar na mucosa bucal da pessoa. E há estudos também que mostram que o vírus pode entrar também pelas pálpebras, ser absorvido ali pelas pálpebras. A gente tem uma imunoglobulina A, que nos defende, mas ela não tem essa capacidade tão grande. E é um vírus desconhecido, é um vírus que sofreu mutação recente e ele agora, a gente tem que estudar muito ainda para saber a respeito dele. Bom, uma vez tendo invadido a célula, o núcleo da célula vai produzir novas partículas virais, vai reproduzir, as partículas virais sairão, entrarão pela corrente sanguínea e vão, de preferência, para os pulmões. Um órgão altamente irrigado, os alvéolos pulmonares são embebidos por sangue, onde é feita a troca gasosa, e ali acontece uma série de fatores que trazem insuficiência respiratória para a pessoa. Então, o mecanismo da doença, do contágio, é esse. A doutora me pediu para falar de questão a respeito de cuidados para tentar aumentar a nossa imunidade. Rapidamente, tudo que eu falei pode nos proporcionar melhor imunidade.
A gente produz um hormônio que é importante para o nosso organismo, que é o hormônio do crescimento. A gente não produz esse hormônio apenas quando a gente está crescendo. A vida toda a gente produz esse hormônio. É importante pelo colágeno que a gente tem, pelas células estarem saudáveis. É importante a gente tentar dormir. Algumas pessoas precisam de 5, outras de 6, outras de 9 horas de sono. Quando a gente dorme bem, o que o nosso organismo pede é individual, nós conseguimos ajudar o equilíbrio do organismo e isso favorece que as nossas células imunológicas trabalhem, o nosso sistema imunológico trabalhe melhor. Dormir bem é essencial para tudo. Eu tenho pacientes, principalmente muitas pacientes do sexo feminino, que falam, doutor, eu não aguento tomar água. Água não tem gosto de nada. Eu falei, tem gosto de água. Aqui, olha. Eu tomo 2 litros no mínimo por dia. Eu tenho uma receitinha simples. Faça uma água aromatizada. Eu gosto de fazer limonada suíça. Você rasga um limão, põe no liquidificador, 2 copos duplos de água e bate. Quem quer adoçar com açúcar, com adoçante, ou toma cowboy igual eu tomo, maravilha. A limonada, o chá, o suco de laranja, de melancia, eles são mais de 96% de água. Se a pessoa não toma água na forma de água, toma água na forma de suco. Eu prefiro suco natural, sem conservantes. Você mesmo pegou a fruta, higienizou, pegou água filtrada na sua casa, com todos os cuidados. Para mim, quando eu faço um suco, é em casa. Água gaseificada. Pega uma laranja, higienizou, casca a laranja, come a laranja ou chupa a laranja. E aquela casca? Pega uma jarra de 1 litro de água, coloque a casca daquela laranja. Pode ser de uma maçã, pode ser umas 3 lascas de abacaxi. Você coloca ali, deixa 3, 4 horas, você terá uma água aromatizada. Ficam vendendo detox e tudo. Essa indústria, comércio, fica explorando o bolso de consumidores descuidados e desinformados. Então, para que comprar suco detox? Faça detox em casa. 1 litro de água, que custa talvez 1 centavo, e uma casca de laranja que você vai jogar fora. Pô, olha que bacana. Você vai se hidratar. A água vai liberar substâncias que têm poder científico de te ajudar para o sistema imunológico, para prevenir gripes e muitas outras coisas. Você pode fazer isso com casca de maçã, de limão, de laranja. Tem gente que pega o limão, rasga ele e joga o limão com todo ali dentro e vai bebendo aquilo ali. Você pode realimentando aquela água ali durante umas 8, 10 horas. Depois você descarta a casca e repõe. Alimentos que, a princípio, há algumas comprovações de poder ajudar o nosso sistema imunológico a funcionar melhor. Eu não tenho nada anotado aqui não, gente, eu não improviso aqui, me perdoem. Eu vou começar lá na cozinha. Alho. Eu vou aprender a fazer alho desidratado, que chama? Eu vou aprender a fazer alho desidratado e eu vou postar no Instagram depois. Eu estou gostando desse negócio de Instagram. Leite de linhaça, muito bom, simples e muito mais barato, sem conservante. Eu vou ensinar para vocês a fazer leite de linhaça. Então vamos lá, alho, pimentão, cebola, iogurte, frutas, limão, laranja, acerola, principalmente esses aí, o gengibre. Você vai fazer um suquinho, pode colocar um gengibre, pode colocar um gengibre no feijão, na comida, canela, o abacaxi, todos esses alimentos podem ajudar o nosso sistema imunológico a ficar mais ativo. Por outro lado, cigarro, bebida alcoólica em excesso não são recomendáveis. A questão de alimentos enlatados, com condimentos, com conservantes, defumados, na medida do possível, tentar não se exceder. Um uso ocasional,
um McDonald's ou um King Burger ou um outro aí, uma vez ou outra, não há problema das pessoas comerem isso. Uma vez me perguntaram, doutor Nilton, o senhor está ajudando as pessoas a emagrecer. O senhor é normal? Eu falei, eu cresci escutando Raul Seixas, eu sou muito normal, né? E assim, as pessoas que me conhecem com um pouco mais de intimidade, pessoal da turma da peteca, pessoal que corre comigo, familiares, amigos, colegas de trabalho, sabem que eu... Ai, tá vendo? Me perdi. Eu estava falando de quê? Estava falando da alimentação e dos cuidados. Dos cuidados, mas eu estava falando da... De onde? Aí você estava falando dos cuidados que você tem com você mesmo. Comigo. Né? Pô, gente, olha que bacana. Que os pacientes às vezes vão no seu consultório e falam para você que você ajuda a emagrecer. Era da água aromatizada, desses alimentos e tudo. Aí esqueci, não vai ter Tem jeito. uma pergunta aqui, Fala. doutor, perguntando da Jane, né, Jane? Perguntando, doutor, e o gengibre? Ei, Jane, um abraço. O gengibre, ele é se não me engano, é um tubérculo, é uma raizinha que você compra no sacolão, um tamanho equivalente, assim, uma lasquinha de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Você pode pegar um melão, bate o melão no liquidificador, pode tirar a casca, né? O melão, a casca acho que não é muito confortável, não. Pode tirar a casca e semente, aquela casca amarela e a semente. Você bate um melão no liquidificador e uma lasquinha de 1 polegada, 2 a 2,5 centímetros de gengibre. E tem várias outras receitas com gengibre, beleza? Bom, então agora vamos lá. Eu já falei, peraí, eu tenho uma colinha bonita aqui, eu falei do vírus, eu falei, tá? Ô, gente, infectabilidade. Eu não falei do ebola. O que o ebola trouxe pra gente? Um terror. O ebola matava de cada 3 pessoas, uma. Só que tem uma coisa, a patogenicidade do ebola era muito violenta. Logo que a pessoa se contaminava, a pessoa já não ficava bem. E começava a ter problemas diversos, hemorragia de gengiva, outras coisas. O que acontece? Um vírus muito letal, ele pode ter uma infectividade alta, mas a pessoa adoeceu, ela já é isolada automaticamente, as pessoas já se distanciam dela e ela passa a contaminar menos pessoas. Por isso que o ebola ficou mais restrito à região de onde ele surgiu. Então, vírus de gripe é de muito fácil contágio, de grande efetividade. Mas a letalidade é baixa. Eu quero falar da letalidade aqui. Doutor, só um pouquinho antes de falar da letalidade. Estão perguntando aqui, a Carlinha, né, Carlinha? Perguntou um pouquinho se o gengibre é melhor do que a laranja para a imunidade. E teve uma outra pergunta também, ó. E própolis aumenta a imunidade? Bacana. Beleza, tô vendo aqui, Eliane tá gostando. Um abraço para todo mundo, gente. Não dá para ler tudo, não. Já vi que o pessoal da Peteca mandou abraço para vocês, abraço para todo mundo. Aqui, ô Carlinha, o que acontece é o seguinte. Não existe este ou aquele alimento. Eu não falei da vitamina D, eu vou falar da vitamina D também. A laranja é ótima, a cerola é ótima, o limão é ótimo, o abacaxi é ótimo, o gengibre é ótimo. Então, cada hora você usa uma coisa. Poxa, com esse negócio de corona, o doutor Nilton falou que gengibre é bom. Se o pessoal escutar isso, gengibre vai custar R$50 uma lasquinha. Tomara que eles não escutem, né? Então, o gengibre está caro, vai no alho, vai na cebola, vai no pimentão, vai no iogurte. Quem tem intolerância à lactose usa sem lactose. Aí o que acontece? Eu tomo uma cápsula de lactase antes. Pode usar o gengibre, pode usar açafrão. Cada hora uma coisa, beleza? Essa foi uma pergunta. E a outra? A outra era sobre... Ai, tem que voltar. Acho que era também sobre o própolis, se o própolis aumenta a imunidade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O própolis aumenta a imunidade. Existe
estudos científicos. Eu trabalhei um bom tempo com medicamentos, desculpa. Não, pode ir. Eu trabalhei um bom tempo com medicamentos fitoterapeutas. Então, só vou citar um. O passiflora é muito conhecido. Só vou citar um. Erva de São João. Tem um nome, Hipericum perfuratum. E estou acabando citando outro que é valeriana. Valeriana officinalis. São medicamentos muito usados para estresse, para ansiedade, até para ajudar casos de depressão. Eu tive ótimas respostas com esses medicamentos. É óbvio que esses medicamentos fitoterápicos, eles não têm aquele alcance dos alopáticos, que são os medicamentos produzidos em indústria. Mas para pessoas, para casos mais brandos, o hipérico perfurato, por exemplo, é um medicamento fitoterápico. Própolis é um medicamento vindo da colmeia. É um medicamento aliado para diminuir questões, lesões na mucosa oral, irritação de garganta. Querem provar que ele tem alguma ação antibiótica. Eu penso que seja uma ação limitada. Se eu tenho um paciente com infecção de ouvido importante, com a meningite, com a pneumonia, uma infecção de garganta com muitas placas, não tem como eu arriscar cuidando dele com própolis. Mas um quadro inicial, com certeza, o própolis, eu gosto do própolis. Gente, a alimentação é uma coisa que gera muitas dúvidas, é um tema muito extenso. Em breve, a nossa nutricionista também vai vir aqui para poder tirar mais dúvidas. Vamos aproveitar o doutor assim ao máximo para a gente tirar todas as dúvidas dessas questões de infecção, medicamento, mas prometo, não, doutor, pode voltar aqui também, tá super convidado também, tá, doutor? Se vocês... Você e a nutricionista falam juntos também? Façam uma votação, por favor. Se eu tiver pelo menos 10% de aprovação, eu vou trabalhar melhor, vou ensaiar umas 50 vezes para fazer uma outra live para vocês, já ok? Já tem uma super aprovação. Já está convidado, a gente já vai voltar. Mas nós vamos organizando, porque o nosso tempo é curto. Infelizmente, o Instagram, depois de 1 hora, ele corta. Tem quanto tempo, doutora? Já tem 45 minutos. Vou agilizar aqui, ó. Eu não posso deixar de mandar um beijo para minha mãe lindona, para a Vanilda, grande guerreira, que está cuidando muito bem da minha mãe. Meu amigo Pedro vai com a minha amiga Mari lá tomar café qualquer dia, e vocês podem me chamar para tomar um café lá também, que nós vamos, viu? Um abraço para todo mundo, e tem muita gente bacana aí, a Alice, um grande abraço, todo mundo. Ô, gente, a doutora me ajuda a ler aqui, se tiver alguma coisa. Uma data provável para o pico da curva. Ô, gente, beleza. Ô, Henrique, abraço para você. É muito importante essa pergunta, ela é muito pertinente. Eu tenho discutido muito com amigos, com colegas. Foi noticiado hoje em um jornal que o Brasil poderá ser o próximo epicentro da curva. Primeiro teve a China, depois a Itália com aquela tragédia tão grande, veio não necessariamente nessa ordem a França, a Espanha, e agora o Reino Unido, né? A Inglaterra lá, no início, não tomou muitos cuidados. E o importante agora, eu quero entrar agora, gente. O importante eu quero falar agora. Primeiro, nós estamos, do meu modo de ver, que a curva está chegando próximo. Antes desse AUE todo, 2 meses atrás, tivemos uma palestra, a doutora Marestil também, Minas, Belo Horizonte, tive 2 professores que estão hoje no centro, doutor Carlos Stalin, doutor Disseu Greco, o doutor Estevão também muito bom, nós temos profissionais super capacitados. Estamos tomando os cuidados, mas cada um tem que cuidar de si e de quem está próximo. E tem que cuidar de quem ele não conhece. Um dia eu estava na rua fazendo o meu treino, aí veio um rapaz novinho, ele deve ter pensado, eu sou novo, não tem perigo, nem tudo.
me deu uma vontade de espirrar, ele estava do meu lado esquerdo e eu virei o rosto para o lado direito e espirrei. Aí ele passou. Eu fico pensando, se eu tivesse me descuidado e tivesse espirrado para o lado dele, não seria uma boa coisa não, né? E o pico da curva, doutor? O pico da curva. Eu penso que nós vamos começar a ter uma curva ascendente nas próximas semanas. Eu falei com uns amigos meus que muito possivelmente na segunda quinzena de maio. Experiências que se vê, tem um documentário muito bom que vocês devem ver no Netflix, ou pode buscar no YouTube, Coronavírus, tem no Netflix. 40 minutos, um documentário muito simples, muito bom. Henrique e todos, a questão do pico, eu penso que vai ser a partir da segunda semana de maio, aqui na região de Belo Horizonte. E, novamente, infelizmente, ex-ministro não favoreceu o SUS, desfavoreceu com algumas questões. Desculpa. Aí o que acontece? Nós não temos leitos. Minas Gerais tem 800 e alguns municípios e Minas Gerais tem 900 leitos de UTI. Então, nós precisamos nos cuidar para essa curva não subir muito. Eu penso que seria final de maio, início de junho, ok? O índice de transmissão, né, vai variar muito de acordo com o nível do município também, né? De município para município a gente pode ter picos diferentes. E cuidados que se toma. Exatamente. Eu tenho uma mãe, graças a Deus, está saudável, 93 anos de idade. Eu vou lá, eu trabalho com todos os cuidados, oriento o pessoal das clínicas, questão de cuidados gerais, higienização, distanciamento de quem está na espera, distanciamento de horário de agenda para não acumular pessoas. Todo mundo, ao entrar, já se higienizou, está de máscara, usa o álcool gel na entrada do consultório, na saída. Então, precisamos. Tem várias receitas de máscaras aí, vamos usar as máscaras, usem máscara. Agora, gente, para com neura. Se eu tivesse neurado, eu ia pular pela janela e falar, corona, me pega. Eu prefiro esse corona do que ficar neurado dentro de casa. Você pode visitar um parente, você pode visitar um amigo, você pode sair para a rua com responsabilidade, com cuidado. Você vai lá fazer uma comprinha no supermercado ou na padaria. Toque apenas onde você precisa tocar. Eu vou pegar, não sei se eu quero esse produto. Pense primeiro para depois pegá-lo. Passou álcool gel na entrada, eles não disponibilizam na saída, não. Vai lá, passa de novo. Eu passo no cartão de crédito, eu passo de novo na chave do carro. Chego em casa e higienizo tudo. Eu vou postar no Instagram aí uma coisinha lá de higienizar, muito simples. Eu sempre lavei todas minhas frutas, verduras e tudo. Então, higienize tudo que você leva para casa. Chegou da rua, o excesso de roupa, se você tem um varal lá fora, ou coloca numa sacola e deixa encostado. Deixa o seu calçado fora de casa. E vá direto para o banheiro. Procure tomar um banho. Limpe do jeito que você puder limpar as frutas, tem uns tutoriais e eu vou mandar um no Instagram depois. Ô, gente, está terminando, desculpa, eu vou me programar melhor para fazer algo mais planejado, para eu interagir mais com vocês. Se vocês quiserem, eu posso daqui 15 dias ou talvez daqui uma semana completar. Vocês podem anotar dúvidas. Eu vou ficar calado, eu vou ficar só respondendo. Aí eu acho que fico melhor, tá bom? E no final eu conto umas 2 piadas para vocês. Vai dar tempo de contar umas 2 piadas, eu acho. Ô, gente, 55 segundos. Tem alguma pergunta aí? Obrigado, Henrique. Muito obrigado. Obrigado, Carlinha. Obrigado todo mundo. Abraço, abraço todo mundo. Gente, estou muito feliz, eu estou muito feliz de vocês estarem aí. Não abandonem seus parentes, não abandonem. Vocês podem visitar seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Se não quiser cumprimentar,
Chega, 2 metros de distância, você não está gripado, não tem ninguém gripado lá. Tudo bem, vim pedir a bênção, vim mandar um beijo, tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus. Nós vamos vencer essa epidemia nos cuidando. Quem tiver que trabalhar, saia de casa. Quem tiver que comprar, quem tiver